Oi, Alice. Você sentou com essas perninhas pra fora? Olha aqui pra mamãe. Oi? Gente, tá chovendo. Ai. Olha lá. Tá chovendo bastante, graças a Deus. Depois de meses a gente morrendo de calor, tá chovendo muito. Oi, Alice. Você tirou seu laço, menina? Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser meio que um desabafo, vai ser uma coisa rápida só pra poder conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que tá preocupando a gente pra caramba. Quem me conhece pessoalmente ou pelo Instagram, enfim, de onde quer que seja, sabe que eu gosto muito de bicho, gosto muito de cachorro, sempre tive cachorro. E eu defendo muito a questão de você continuar com seu bichinho mesmo depois que você tem um bebê, né? E durante a gravidez, muita gente me questionou o que eu faria com a Luna quando a Alice chegasse, né? E eu falava, gente, eu não vou fazer nada. A Luna é minha filha de 4 patas, né? Minha filha também, eu trato ela como se fosse, né? Claro que agora que eu tenho filha eu vejo que realmente o amor e a relação que eu tenho com ela e com a Alice é completamente diferente. Mas eu tenho um amor, eu tenho um carinho pela Luna. É minha cachorrinha, né, gente? Não é uma coisa, não é algo que eu vou me desfazer facilmente, entendeu? Só que assim, eu sempre defendi, né? A Alice nasceu, ela não teve nenhum tipo de reação alérgica ou algo do tipo com os pelos da Luna, porque a Luna solta muito pelo e isso era uma questão, né, pra muita gente. Não teve. O primeiro contato das duas eu fiz lá no hall de entrada do meu prédio, porque eu li que é bom o cachorro encontrar com o novo morador da casa, pessoalmente, assim, ter o primeiro contato, fora de casa. Porque como o cachorro é um bicho territorialista, a Luna é demais. Se, por exemplo, ela estivesse aqui em casa e aí a gente chegasse com a Alice pela primeira vez, né, a Alice pequenininha e tal, o cachorro podia sentir que tinha alguma coisa estranha entrando na casa dele, entendeu? Então eu li que era legal fazer esse primeiro contato do cachorro com o bebê fora de casa e entrar pra dentro de casa os dois juntos. E foi o que a gente fez, a gente desceu no hall de entrada com a Alice pequenininha. Meu pai estava cuidando da Luna enquanto eu estava na maternidade, ele trouxe a Luna e lá embaixo a gente fez esse primeiro contato. A Luna não fez nada, tipo, ela não cheirou, não teve interesse, não viu que tinha alguma coisa no meu colo e tudo mais, nada. Tá chovendo, tá? Então se tiver algum barulho de trovão, alguma coisa do tipo, releve. E aí, assim, nos primeiros meses foi tranquilo, até porque a Alice não se mexia direito, né? Ela era bem pequenininha, era bebê de colo e tal. E aí a nossa preocupação começou quando a Alice começou a engatinhar. Porque quando ela começou a engatinhar, ela tá bem ali no berço falando. Né, filha? Quando ela começou a engatinhar, a gente já começou a ficar de olho. Porque a Luna, ela já atacou a cachorrinha da minha mãe 2 vezes, que é a maior, que é uma cachorrinha bem pequenininha. Da primeira vez que ela atacou foi porque as duas estavam com o mesmo brinquedo. E aí a cachorrinha da minha mãe pegou o brinquedo e aí a Luna foi pra pegar o brinquedo, pegou ela e tal, não machucou, não aconteceu nada, mas foi um susto. E da segunda vez, a Alice era bem pequenininha, eu tava deitada aqui na cama com ela. E aí a Luna tava nas minhas pernas, aqui assim na beirinha da cama, né? Eu com a Alice aqui e a Luna aqui nas minhas pernas. E a minha mãe tava lá na sala com a cachorrinha dela. E aí a cachorrinha dela desceu do sofá e veio aqui pro quarto, né? A porta tá bem ali. Ela veio pra cá e a Luna só viu uma coisinha se aproximando do quarto onde eu tava com a Alice. E só desceu da cama e pegou a cachorrinha da minha mãe, entendeu? Não machucou. Só que eu pulei da cama na hora pra separar. Eu entendo que a Luna deve ter entendido que era uma ameaça. Porque a dona dela, que sou eu, né? Eu e a Alice estávamos deitadas aqui na cama.
E a Nina, que é a cachorrinha da minha mãe, chegou e a Luna só foi meio que pra defender. É isso que eu vejo, sabe? Só que de qualquer forma, não é uma coisa que dá pra gente ficar, beleza, eu entendo, é do instinto dela, tá? Porque uma hora vai machucar, entendeu? A cachorrinha da minha mãe. E uma hora vai machucar a Alice. Oi, amor. É o au-au. Au-au. Enfim, aí quando a Alice... Você quer vir, né, mamãe? Pera aí, eu vou trocar aqui. Luna, desce. Desce, Luninha, desce. 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 Pera aí. Pronto. Dá oi ali, filha. Dá oi. Oi. Então, assim, ela quis vir, mas ela não vai ficar parada, né? Alice, você está na minha frente. Vem cá, mamãe. Se sapeca. Então, assim, a gente não pode ficar colocando a Alice em risco, né? Eu não digo nem a vida da Alice, porque eu acho que não dá pra acontecer uma coisa tão séria. Não sei, não quero pagar pra ver. Ei, sapeca! Mas a Luna já deu susto na Alice 2 vezes. Da primeira vez assustou, ela tava engatinhando. Aí a Luna tava deitada na poltrona lá na sala. E aí, desce, Luna. Desce. Da primeira vez a Alice tava engatinhando lá na sala e a Luna deitada na poltrona. Aí ela se apoiou na poltrona e levantou. E nisso, como a Luna tava dormindo, ela assustou e no susto ela pegou a Alice. Então, tipo, fez um machucado no rostinho dela. Foi mais um susto, mas fez um machucadinho. E da segunda vez tem umas 2 ou 3 semanas que a Alice se inclinou pra dar um beijo nela. E a Luna avançou e na mesma hora eu me enfiei no meio e eu machuquei meu dedo, ela mordeu meu dedo. Ela teria mordido a Alice. Então, assim, a gente tá com esse dilema porque a Luna não dá pra confiar. Ela é um cachorro, ela não é porte grande, mas ela também não é pequena. Ela tem 10 quilos, então ela é um porte médio, né? E ela é forte. E quando ela fica brava mesmo. Então, assim, a gente tá nesse dilema porque eu não quero me desfazer. Eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? Que se desfaz do cachorro. Só que eu não posso ficar colocando a Alice em risco. Então, atualmente a gente tá o tempo todo em vigilância, né, das duas. Eu deixo sempre as duas separadas em casa. Elas só chegam perto quando eu tô perto. E aí eu só deixo a Alice encostar na Luna agora quando a Alice tá no meu colo e ela só encosta a mão. Eu não deixo aproximar mais do que isso, entendeu? Porque eu fiquei com medo. Porque fica o tempo todo passando na minha cabeça a cena da Luna conseguindo pegar ela, sabe? Tipo, ela se machucando, feio e tal. Então, assim, tá bem complicado. A gente não sabe bem o que fazer. O meu pai mora aqui perto, ele mora 2 ruas acima da nossa. E como a Luna cresceu lá na casa dele, e o meu pai e o meu irmão gostam da Luna e tudo mais, uma solução seria deixar ela lá, ela morando lá, mas eu sempre indo visitar e tal. Só que agora meu pai e meu irmão têm um gato. E eu não quero ficar colocando o gatinho deles em risco, né? Porque eu não confio na Luna. Tá certo que gato pula pra cima das coisas, né? Então, assim, se ela subir em cima da mesa, ela tá ok, a Luna tá ok, não vai conseguir chegar perto as duas. Mas eu não quero ficar arriscando, entendeu? Então, cuidado, filha. Então, assim, a gente não sabe bem o que fazer. Por enquanto, a gente tá mantendo de olho as duas o tempo todo e mantendo separado, né? Com esse cuidado. E outra coisa que tá bem chato é que a Luna late muito e o latido dela é muito alto. Então, assim, tá incomodando uma vizinha nossa. Nosso corredor tem 4, 5, 6 apartamentos. Tem 2 na nossa frente, 4 no fundo do corredor pra lá. E a gente e uma pessoa, um vizinho, né, um apartamento do lado de cá, do lado esquerdo do nosso. E é só essa que tá reclamando. Os outros todos, ninguém fala nada a respeito disso. Ela só late quando não tem ninguém em casa. Mas assim, ela late mais quando alguém passa no corredor, faz um barulho, ela late. E aqui no corredor tem mais cachorro, acho que deve ter uns 3 ou 4 cachorros nos outros apartamentos. Quando eles latem, ela late também. Então, assim, essa vizinha tá reclamando.
E aí, toda vez que ela reclama pro síndico, o síndico fala com a gente. E ela já reclamou tanto que ela falou da última vez que a gente se encontrou pra conversar a respeito disso, que se a gente não resolvesse logo, ela ia entrar com um processo contra a gente por causa disso. Só que assim, eu não acho que ela entraria de verdade, e se ela entrar, eu não acho que ela ganha. Eu não entendo bem a respeito de processo, essa parte jurídica e tal, como funcionaria, né? Mas assim, eu não acho que chegaria a tal ponto, porque a aluna, ela não late em horário de silêncio, que é de 8, como é que é? É de 10 da noite às 8 da manhã, né? Ela não late nesse horário, porque nesse horário tem sempre gente em casa, a gente não sai de madrugada, sabe? O Leandro trabalha de madrugada, mas eu tô sempre em casa. Ela late de tarde, entendeu? Quando a gente sai e deixa ela sozinha de tarde, no fim de semana ou durante a semana, enfim, ela late, e aí não é sempre, tá? E não é o tempo inteiro. Só que sim, se ela latir, sei lá, 3 minutos seguidos, a mulher já reclama, entendeu? Então tá bem chata a situação pra gente, e atualmente, como a gente tá nesse risco de receber um processo, eu tô evitando ao máximo sair de casa. Então eu tô meio que refém da situação, sabe? Eu tô evitando sair de casa, você vê, a Alice se aproxima, ela levanta, já fica meio assim, já rosna, entendeu? Eu não sei por que ela é assim, mas... Ai, tão chato. Eu tô meio que refém da situação. Então assim, eu tô evitando ao máximo sair de casa, pra não deixar a aluna sozinha. Quando eu preciso sair, que o Leandro não tá, né, claro, e eu preciso sair, eu deixo ela no meu pai. Então eu tô sempre tendo que me organizar pra poder sair um pouco mais cedo do horário que eu sairia pra resolver o que eu tenho pra resolver, pra deixar ela no meu pai. E aí, se não tiver ninguém na casa do meu pai, eu tenho que procurar onde tá o gato e separar, fechar as portas, separar de cômodo o gato dela e aí sair, entendeu? E aí essa parte tá bem chata, porque, cara, é uma trabalheira, e justamente só pra não deixar ela aqui sozinha, pra não latir, a gente não receber processo, enfim. Então tá uma situação bem chata. A gente castrou ela esse ano, a gente achava que poderia talvez deixar ela mais calma e tudo mais, mas não fez nenhuma diferença a castração. Claro que a castração é boa, porque assim, a gente não pretendia... Oi. Oi, meu amor. A gente não pretendia que ela tivesse filhote, e ela sem castrar, ela ficava entrando no cio 2 vezes por ano, né? Então ficava sangue pela casa, toda hora eu tinha que ficar passando pano, era aquela coisa. Então mesmo que não tenha melhorado o comportamento dela, castrar sempre é bom, né? Castrar, não deixa ela entrar no cio. Por que tem avião? Ela adora avião. Ó o trovão. Então assim, castrar foi bom, foi bacana, beleza. E aí a gente tá tentando isso daqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Luna, vem cá, deixa a mamãe mostrar. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Isso aqui é uma coleira anti-latido. Funciona mais ou menos, a gente não acha que tá funcionando 100%. E como é que funciona? Tem os botõezinhos aqui, e a coleira, ela emite um barulho que teoricamente é pra incomodar o cachorro quando ele late. E aí aos poucos ela vai começar a associar, ela vai pensar, opa, eu tô ouvindo esse barulho chato sempre que eu começo a latir, então eu não quero ouvir esse barulho, eu vou parar de latir. É pra funcionar mais ou menos assim. Não tá dando tão certo. Quando eu deixo lá no meu pai, meu irmão e o meu pai, eles falaram que tá ok, às vezes, assim, tá melhor do que era antes. Ó, ela fica sempre... Tá vendo o jeito que ela fica? Luna, desce. Desce, amor, desce. Desce. Aí tá chata a situação, a gente... Cuidado que você não vai cair, meu amor, cuidado. Então assim, a gente não tá sabendo bem o que fazer. A gente já pagou um adestrador pra ela, mas foi horrível, foi uma bosta. Foi um adestramento bem ruim. E assim, o rapaz que... au, amor. Au. O rapaz que eu contratei pra adestrar a Luna, ele não era nem um pouco simpático, eu não me sentia à vontade, sabe, com ele. Eu não sei nem por que eu não troquei, eu acho que é porque na época, já tem 2 anos que eu adestrei ela, sabe? Foi no começo de 2017. Eu acho que é porque eu procurei tanto, e esse, eu tinha visto uma reportagem no Correio falando sobre ele, falando que ele era bom e não sei o que. Aí eu falei, ah, cara, eu tô de saco cheio de ficar procurando, vamos fazer isso logo pra ver se ela melhora.
E aí contratei esse cara, mas eu não gostei. Eu acho que é um dos meus arrependimentos na vida, é isso. Eu queria, sei lá, eu queria ter voltado atrás, ter escolhido outra pessoa, ou então ter usado o dinheiro, porque foi caro na época. Ter usado esse dinheiro pra castrar a Luna, porque eu castrei só esse ano. E agora a gente não sabe bem o que a gente vai fazer. Talvez contratar um outro adestrador, algum que seja especialista em comportamento, sabe? Porque a gente não quer que ela sente, deite, role, dá pata, nada disso. Ela já sabe fazer muita coisa assim, mas a gente não tem interesse nisso, sabe? Nesses truques. A gente quer que ela aprenda a se comportar. Que ela pare com esse negócio de ficar agressiva quando a Alice chega perto, porque a Alice se aproxima e ela começa a rosnar, entendeu? Então é muito chato isso. A gente não sabe bem o que fazer, não dá pra confiar nela. E na rua, sempre que a gente sai pra passear com ela, qualquer cachorro que entre no campo de visão dela, não precisa nem estar perto. É só ela ver, ela começa a latir. Começa. E não para de latir até o cachorro sair do campo de visão dela, entendeu? E ela puxa na hora que a gente vai andar com ela, ela puxa muito. Então, assim, a gente tá vendo o que vai fazer. Estamos pensando. Filha, cuidado. E qualquer novidade eu venho falar pra vocês, mas tá puxado, né, Luninha? Ai, gente, só de pensar em me desfazer dela, não me desfazer, tipo, doar pra alguém estranho. Se eu tivesse que dar ela pra alguém, seria pra uma pessoa extremamente de confiança, uma pessoa que desse pra eu visitar e tal. Mas só de pensar na possibilidade dela ir embora daqui, sabe, da nossa casa, do nosso convívio no dia a dia, de eu, tipo, acordar e ela não vir correndo, pular na cama pra poder meio que me dar bom dia, sabe? Porque ela faz isso todo dia. Quando a gente abre a porta do quarto, ela vem, pula na cama, fica doida. E aí, só de pensar nisso, eu já fico meio chateada, mas não dá pra ficar arriscando a Alice, né? Então, eu não quero ter que fazer isso, mas eu não quero ter que escolher, mas, cara, não dá pra escolher a Luna e não escolher a Alice, entendeu? Não dá, não tem como a gente fazer isso. Mas tamo aí, tamo vendo. É o tempo todo vigiando, gente. Não para mais quieto. E ela tá morrendo de sono. Ai, cara, é isso. Foi só um desabafo mesmo. Se vocês tiverem alguma dica pra mim, alguma coisa, eu estou aberta a conselhos e enfim. E vamos ver. Qualquer novidade eu venho falar pra vocês. Né, Luna? Vem cá, dá tchau. Sobe aqui. Vira pra lá, ó. Senta aqui. Ai, gente. Vamos ver o que a gente faz. Vamos ver. Tchau.